Eu vou trazer aqui uma outra informação. A gente acabou de subir aqui pelo Grupo RIC, lá na Coluna Expresso, uma reportagem que traz aí um desdobramento de uma notícia que a Folha de São Paulo publicou nesse fim de semana, né? O Estadão publicou nesse fim de semana, né? Segundo o Estadão, 3 deputados federais tinham assessores parlamentares empregados na Câmara, trabalhando normalmente lá em Brasília, com condenações por parte da Justiça e ordens de prisão. Então, o Estadão cruzou os dados e encontrou o nome de um deputado paranaense entre esses 3. O deputado Luciano Alves, do PSD aqui do Paraná, que teria nomeado um assessor, e esse assessor teria uma condenação do Tribunal de Justiça do Paraná por maus tratos a animais silvestres e também um mandado de prisão em aberto já desde março desse ano. A reportagem veio à tona. A gente procurou o deputado para que se manifestasse, o deputado não se manifestou por enquanto. Nós procuramos a casa para que se manifestasse também, assim como fez o Estadão. A casa não se manifestou, e aí nós fomos olhar no portal da transparência, o período em que esse funcionário acabou sendo nomeado, né? Quando ele estava, o que aconteceu? E aí, o que apontam as informações oficiais, é que esse funcionário condenado, segundo a matéria do Estadão, pelo Tribunal de Justiça, com uma ordem de prisão, segundo a informação do Estadão, estava trabalhando normalmente e fazia parte desta equipe do deputado Luciano Alves há mais tempo do que o próprio mandato do Luciano Alves. Por quê? Porque o Luciano Alves é o suplente de um outro deputado que consta nessa relação como o deputado que fez a nomeação desta pessoa e depois foi condenada pela Justiça, inclusive com uma ordem de prisão. Que deputado é esse? É o deputado Beto Preto, atual secretário de Saúde do Paraná, que, na época do seu mandato como deputado em Brasília, fez essa nomeação. Então, é preciso destacar que a própria reportagem do Estadão, ao levantar essas questões, indica que, quando foi nomeado, esse assessor ele não tinha condenação ainda. O Estadão diz que ele já era alvo de ação judicial, mas não tinha ainda essa questão. E que há um ponto muito importante em relação às informações. A Câmara, pelo visto, não tem controle nenhum. Ela tem um regramento de quando você ganha o cargo, ganha o convite para assumir um cargo de assessoria, você fazer um cumprimento, uma justificativa, uma declaração pública, né, de que você não tem nenhuma condenação na justiça. E a época em que isso foi feito, de fato, era verdade, não havia uma condenação, né? Mas a partir do momento em que as pessoas são condenadas, ao longo dos anos em que vão trabalhando, ninguém fica sabendo. E aí, em tese, elas não estariam mais aptas, até porque estariam presas, né, a cumprir ali o seu expediente enquanto assessores. Então, segundo informações de que do próprio portal, esse assessor, ele foi desligado no dia seguinte à reportagem do Estadão, e nós procuramos então o deputado licenciado, secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, para entender qual é a manifestação dele a respeito disso. E aí, a assessoria do deputado nos enviou uma nota posicionando a respeito da questão. O que diz essa nota, enviada pela assessoria do Beto Preto? Diz o seguinte, aspas, o mandato do deputado federal Beto Preto esclarece que no período em que ocupou o cargo, a nomeação do assessor em questão ocorreu mediante uma apresentação de documentação regular e declaração assinada pelo próprio servidor, informando que não haviam pendências judiciais. Segue a nota. À época da nomeação, não havia conhecimento por parte do mandato sobre qualquer ordem de prisão ou restrição em nome do assessor. Fecha aspas. Então, está aqui o ponto de vista e a justificativa, ou seja, quando nomeou, nada havia, né? Já o Estadão diz que esse assessor já respondia a um processo judicial, depois houve ali uma condenação daquelas abrandadas, ele teria desrespeitado alguma das normativas, veio uma ordem de prisão em março e ele foi exonerado há 2-3 dias agora, em agosto, só quando a reportagem foi publicada, apontando essa questão. Então fica evidente, né, que nem a Câmara consegue controlar exatamente as próprias regras que cria e a gravidade de você ter pessoas condenadas pela Justiça trabalhando no Poder Federal sem qualquer fiscalização, a não ser
que exista ali um olhar da imprensa, uma cobrança pública a respeito do assunto. Agora 4h40. Você pode ler lá, inclusive, henrique.com.br, a nota completa com a manifestação do secretário e também os detalhes aí a partir dessa apuração feita pelo Estadão. Seguindo